Bom, até antes de discutir a questão da mudança de lei, Douglas, o que muita gente está pregando em nome da graça, é lógico que eles não falam desse jeito, mas a conclusão aqui remete-se, se você for seguir a lógica, é que parece que, para começo de conversa, quem mudou foi Deus. Tá. Eles apresentam a visão que Deus no Velho Testamento era mau, era cruel, rabugento, mal-humorado, e parece que no Novo Testamento ele se converteu. Agora ele é bom, ele é amor. Né? Ele aceitou Jesus. Eu sei que a gente está falando assim para ser sarcástico mesmo, porque a intenção é essa. Né? E isso é um negócio assim, é inconcebível para mim, alguém que estuda a Bíblia apresentar uma versão dessa. Porque quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos pontos de partida é a imutabilidade de Deus. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há mudança nem sombra de variação. É lógico que a revelação de Deus é progressiva, no sentido da gente descobrir melhor quem ele é, mas ele não mudou. Então, já lá no início da história da igreja, tinha um camarada chamado Marcião, né, que ele pregava que o Deus do Velho Testamento era um, do Novo Testamento era outro. Uhum. Mas, apesar de ter sido combatido como herético, para mim faz mais sentido ele mudar o Deus do que dizer que o Deus é que mudou. Tipo, são deuses diferentes. Seria mais aceitável. Mas não um Deus melhorando. Né? Ele só aceitava os escritos de Paulo, na verdade, a maioria dos escritos de Paulo, porque ele alegava que quem teve a revelação da graça foi Paulo. Ou seja, essa conversa que a gente ouve hoje em dia, que o que Jesus falou era para o judeu da velha aliança, que quem teve a revelação da graça... Que para a igreja é só Paulo. São reinvenções das mesmas velhas heresias que de tempo em tempo voltam. Por quê? Porque falta entendimento. Então, Deus não mudou. Vamos começar a descartar. Não é isso. Deus é o mesmo, ok. Se Deus não mudou, o que é que mudou? Antes tinha a lei, agora não tem mais? Já provamos que também não é isso. Porque a Bíblia fala de mudança de lei, não de ausência de lei. Então, qual era o propósito da lei na velha aliança? Ela foi dada com um motivo, que houvesse obediência. Qual o propósito da lei da nova aliança? Ainda que seja uma lei diferente, que não repete os ritos cerimoniais, né? Que o livro de Hebreus, na verdade, cita, e eu acredito que há um desenho que a gente precisa entender. Por exemplo, como que eu não torno isso grande? Então, vamos lá, vou voltar no por exemplo, facilitar quem está editando. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, nos versículos 9 e 10, falando do tabernáculo, a Bíblia diz, isso é uma parábola para a época presente. E segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Isso é um assunto para a gente daqui a pouco mexer, mas eu quero destacar essa frase. Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, a lei tinha prazo de validade, teria uma reforma, ela tinha ritos cerimoniais que não aperfeiçoavam ninguém e que eles desapareceriam depois. Então, por exemplo, no livro a gente faz distinção entre lei cerimonial, dessas comidas, bebidas, dos ritos de purificação, e lei moral. Então, por exemplo, antes da lei de Moisés, depois do dilúvio, Deus já fala para Noé que não poderia haver homicídio e que o homicida tinha que ser julgado. Moisés incorpora essa lei na sua. E depois que a lei de Moisés perde o prazo de validade, no livro do Apocalipse a Bíblia está dizendo, de fora ficarão os homicidas. Então, quer dizer, isso começa antes da lei, tem a vigência durante a lei, continua depois da lei. Então, a gente faz essa distinção do que é uma lei moral e cerimonial. Tá. Não vou nem mexer no que alguns querem detalhar como a parte da cerimonial sacerdotal. Vamos deixar só isso. Qual era o propósito dessa lei, né? Antes? Que ela fosse obedecida. Qual o propósito da lei da nova aliança? A mesma. Sim. A Bíblia diz que antes nós éramos filhos da desobediência, e agora somos chamados de filhos, em 1 de Pedro, da obediência. Então, o propósito também não mudou. Qual era a consequência da desobediência no Velho Testamento? Maldição. Deuteronômio 28. Né? Havia juízo, havia consequência. Quando você chega no Novo Testamento, qual a consequência do pecado deliberado sem arrependimento? O mesmo. Outro dia alguém me disse, não tem juízo na nova aliança. Eu falei, não tem juízo na sua cabeça. Né? Porque você olha, por exemplo, o imoral de Corinto, em 1 Coríntios 5, Paulo dizendo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Se isso não é juízo, é o quê? Uma carícia, né? Um afago de Deus? Não é. Ainda há uma manifestação de misericórdia por trás de todo o juízo, mas
Eu digo que você não tem juízo no Novo Testamento. Ananias e Safira morreram à toa. Pedro não devia ter liberado o juízo. O mesmo Pedro que diz que o juízo começa pela casa de Deus. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus se refere a uma mulher que ele denomina, numa das igrejas da Ásia, de Jezabel. Ele diz assim, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. O Senhor Jesus diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Como que não tem juízo? Né? Agora, o juízo ele não é algo inevitável. Aqui Jesus está dizendo, eu estou dando tempo para que se arrependa. Então, assim, aonde está a manifestação da graça? Longanimidade não pode ser confundida com impunidade. São duas coisas bem distintas. Entendi. O problema é que, principalmente na graça, a longanimidade ela passou a ser interpretada como impunidade. Mas a consequência tem. Então, para mim, o ponto central é o que mudou. O que mudou foi a capacidade do homem obedecer, que não existia. Entendi. Que ela nos foi dada a partir do novo nascimento. Então, a lei era ineficaz para aperfeiçoar. A graça veio aperfeiçoar. Esse é o grande ponto de mudança. Então, se a gente não enxergar uma graça que aperfeiçoa, que tem transformação progressiva, nós estamos barateando demais a ação dela. Eu gosto de um exemplo assim de que a lei, né, pensando na mosaica, ela tinha essa função também de uma grande máquina de raio-x, né? Em que você batia ali e eu falava, olha aqui por dentro. Dava o diagnóstico, você está estragado. Mas não dava a cura. Exato, ninguém é curado indo no raio-x. Né? E aí ele fala, está desesperado? Está vindo a cura. Né? Cristo. Paulo diz isso, né? Que a lei serviu de um aio para nos guiar até Cristo. Então, ela tinha um papel. E um dos seus propósitos era demonstrar ao homem a sua incapacidade por si mesmo, por conta da sua natureza pecaminosa, de viver transformação. Né? Então, assim, o propósito da lei era denunciar a força e a escravidão que o pecado exercia. Então, se esse não for se a gente não observar isso como o ponto da mudança, nós vamos ter um problema sério. Por exemplo, Romanos 6,14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Debaixo da lei ele tinha domínio. Debaixo da graça ele não tem domínio. É por isso que Dietrich Bonhoeffer, quando falava da graça barata, ele dizia uma graça que remove a condenação de pecado já cometido, mas não empodera o homem para vencer pecado, ela é incompleta. Porque se a graça só trouxe perdão, Douglas, ela continua fazendo a mesma coisa que a lei, porque já tinha perdão na lei. Então agora a gente passou de um lugar que tinha perdão, mas não tinha aperfeiçoamento, e estamos num outro que tem perdão, mas não tem aperfeiçoamento. O livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior, é baseada em superiores promessas, tem Jesus como fiador, mas só faz o que a velha fazia. Então, se a gente não enxergar esse ponto-chave de mudança e de transformação, a graça vai ficar capenga. Mas eu acho que o problema é que as pessoas atacam o fruto e não a raiz do problema do pecado. Por exemplo, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção chegasse até nós. Então, o cara vai lá em Deuteronômio 28 e lê. Se eu obedecer à lei, eu tenho essas bênçãos aqui, saúde, prosperidade, a família bem, etc. Se eu desobedecer, essas maldições. Que são bem mais. Né? A lista da maldição é gigantesca. Aí o camarada deduz o quê? Cristo me libertou da maldição. E essa é a lógica, não é nem simples, é simplista que alguns estão aplicando da graça. Então significa que hoje eu desobedeço sem consequência. Porque ele só tirou a maldição da desobediência. Então, essa leitura pobre. Não, e é uma leitura tão injusta, né? Só que a bênção continua, né? Então, por exemplo, ele olha esse texto e fala assim, isso aí não é para mim, não. Agora, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é para você. Então, ou não é nada para você. Porque ele disse que ele tirou a maldição para a bênção vir. Nisso, ele talvez até seja coerente. Entendi. Mas, por exemplo, o que as pessoas não entendem? Cristo não veio tratar da consequência do fruto. Ele veio tratar da raiz. Então, a maldição na lei era inevitável, porque um homem de natureza pecaminosa, ele iria pecar. Deus apresentou a lei, as consequências de não obedecer à lei, as situações onde isso poderia ser consertado e revertido, nem tudo terminava com julgamento, né? Mas a maldição era inevitável porque terminava em desobediência. Então, em algum nível acontecia. Quando você chega no novo e entende um empoderamento para a obediência, significa, porque essa é a dificuldade de alguns. Eles pensam, não, mas se a bênção vem pela obediência, aí é mérito. Eu digo, não, porque eu não poderia obedecer por mim mesmo. Entendi. Então, a graça, que é um favor imerecido, que me empodera para a obediência, me leva sem mérito próprio
com a ajuda dele, ao lugar de obediência, que desata a bênção. Sim. Então, se a gente não olhar o quadro completo, nós vamos ter sempre dificuldade. E, para mim, a maior parte dos problemas de interpretação... o primeiro capítulo do livro, eu só falei do entendimento da graça. Aliás, tem uma frase, me permita ler ela aqui, que é logo na abertura do capítulo 1, uma frase de J.I. Packer. Ele diz, de fato, as maiores necessidades na teologia se dão pelo fato de não entendermos a graça de Deus. E eu concordo plenamente. Dallas Willard dizia que hoje em dia nós não somos só salvos pela graça, nós estamos paralisados por ela. Porque o entendimento equivocado, em vez de fazer o crente avançar, está criando um retrocesso.